Jerusalém está cheia por causa da Páscoa, e as tropas de Pilatos estão vigilantes. Esta manhã a polícia prendeu um homem do grupo de Zelotes. Há muito tempo ele era procurado por assassinato de coletores de impostos e insurreição. Seu nome é Barrabás. Jesus é um pregador, um homem que fala de amor. É verdade que é um líder, mas Pilatos não vê nele um perigo. O povo nas ruas discute Jesus, porque ele diz que devemos dar a outra face quando alguém nos agride. Nem os essênios concordam. Eles também não têm bens individuais e acreditam que o fim do mundo está próximo. Acreditam no perdão de Deus. Mas dizem que render-se ao mal é tornar-se cúmplice do demônio. Jesus diz no templo que não devemos fazer aos outros aquilo que não queremos que nos façam. Um centurião romano não pode entender isso. Jesus diz no templo que veio soltar os que estão presos e libertar os oprimidos. Zelotes pensa que Jesus vai abrir as portas das prisões e soltar criminosos. Jesus diz que o reino de Deus está perto. Mas este grego diz que o reino de Deus é uma alegria, que Deus é um jogo que os homens jogam entre si, que nós o inventamos e fingimos que ele nos inventou. Pilatos sabe que todos os peregrinos da Páscoa amam a Deus e não suportam os romanos. As forças romanas estão alertas, como em todos os dias de festa. Outras pessoas também estão com medo. Judas, por exemplo, acha que Jesus não deveria ter vindo a Jerusalém. Acha que nem deveriam ter saído da Galileia. Se os romanos prenderem Jesus, o que farão seus discípulos? Sem se espantar com as ameaças, Jesus acusa Caifás no templo de celebrar o ritual sem o seu significado. Acusa os sacerdotes de se beneficiarem da religião. Diz que eles observam a lei, mas não o seu espírito. Com astúcia, os homens de Caifás querem envolver Jesus, fazê-lo blasfemar. Eles perguntam se é da lei de Deus pagar tributos a César. Jesus respondeu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A intriga falha. Por que, perguntam eles, Jesus anda com pecadores e coletores de impostos? Jesus responde que só os doentes precisam de um médico. Perguntam qual é o maior mandamento para contestá-lo. Jesus responde: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A tentativa de envolver Jesus no templo não funciona. A cada resposta, ele ganha mais força e mais seguidores. Até no Conselho Supremo já há quem acredite, como Nicodemos. Nicodemos diz que tem escutado e pensado, e que acredita que Jesus seja um homem santo. Crê até que seja o Messias, o Filho de Deus vivo. Nicodemos informa que no conselho pensam que Jesus é um falso profeta, audacioso demais, provocador. Nicodemos acha que o que ele diz é verdade, mas teme a reação das autoridades. Pilatos manda buscar mais soldados romanos. Ele prevê problemas. Jesus, advertido por amigos, sai da cidade. É informado de que vão prendê-lo à noite para evitar tumulto.
e vai para o Monte das Oliveiras. Com ele estão os 12 discípulos. Eles viajaram com Jesus pelos caminhos pedregosos da Galiléia e da Judéia. Testemunharam os seus milagres, assistiram ao seu triunfo em Jerusalém, mas agora estão assustados. Mais tarde, Pedro lembraria que a caminho de Jerusalém, Jesus disse que lá zombariam dele, que seria açoitado, morto e sepultado. Mas que a semente também precisa ser enterrada. Informa que Jesus não admitiu que ele fosse impedido de ir a Jerusalém. Enquanto os seus apóstolos tremem, Jesus faz seu ataque mais violento. Maldiz aqueles que transformaram o templo num covil de ladrões. Ai de vós, hipócritas, ele grita, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? O desafio de Jesus foi ouvido e Caifás está humilhado. Caifás enfrenta outras humilhações nas mãos dos romanos. Na quinta-feira, como um suplicante, precisa vir até o procurador romano para receber as vestes sagradas do cerimonial de seu cargo público. Mantos que ele só pode usar nos seus mais importantes feriados. Pilatos está consciente de que ele e Caifás estão ligados de tal modo que uma ameaça ao sumo sacerdote também ameaça o procurador e que qualquer ameaça é uma ameaça ao poder de Roma. Com medo de que uma atitude forte contra Jesus provoque um tumulto na Judéia e uma condenação de Roma, Pilatos prefere que Caifás haja contra ele. Caifás sabe que o seu prestígio e a sua autoridade estão ameaçados por Jesus e que ele precisa ser afastado. Mas como? Nesta manhã, Jesus não vai a Jerusalém. Está na Betânia, na casa de Simão, o leproso, que ele curou. Jesus conversa com os apóstolos. Está cansado porque a estrada de Belém foi longa e difícil. De mais a mais, está se preparando para a prova mais difícil. Recebe alguns velhos amigos, como Maria e Marta, irmãs de Lázaro. E tenta preparar sua mãe para o que está para acontecer. Raramente juntos, desde que ele começou a pregar, todos os seus encontros parecem despedidas. Simão recorda que Jesus sempre soube o que ia acontecer. E diz que todos sabiam, mesmo não querendo admitir, porque era difícil associá-lo com a morte. Simão conta que na última noite aqui em Betânia, uma das mulheres ungiu Jesus com óleo de nardo, um bálsamo muito caro, e que, quando alguém disse que teria sido melhor dar o dinheiro aos pobres, Jesus respondeu que estava sendo preparado para o sepultamento. Ao anoitecer, começa a Páscoa. Por toda Jerusalém e no vasto acampamento de peregrinos, do lado de fora da muralha, os judeus se irmanam. No mais alegre dos dias santos judeus, todos comemoram, agradecendo a Deus por libertar os judeus do Egito e por levá-los à terra prometida. Quando Jerusalém reparte o sagrado pão ázimo, Jesus faz sua última refeição com os 12 discípulos. O mais jovem, João, recorda que ele e Pedro foram mandados a Jerusalém para preparar o banquete da Páscoa. Jesus disse a João que eles encontrariam no portão um homem carregando um jarro d'água e que ele os levaria para casa, onde todos celebrariam a Páscoa. Diz João que tudo o que aconteceu depois, durante a noite, no dia seguinte, foi exatamente como Jesus predisse. Enquanto isso, na casa de Caifás, naquela noite, há consultas ansiosas sobre a crise. Por trás dos muros sombrios da fortaleza Antônia, as tropas estão armadas e preparadas. Mas Pilatos não quer se envolver.
Dizem que ele e Caifás tiveram uma reunião. Mais tarde, o ajudante de Pilatos lembraria esta noite o encontro. Ele diz que não sabe o que foi dito, mas sabe que as tropas estavam de prontidão e que Pilatos estava muito preocupado. O ajudante não entendeu por quê. Para ele, o judeu não parecia perigoso, nem um rei, especialmente mais tarde. Do outro lado da cidade, Jesus entra em Jerusalém para a festa da Páscoa, mas não como um rei. Numa lição final de humildade e devoção, lava os pés de todos os apóstolos, inclusive os pés de Judas, que ele sabe que vai traí-lo. Jesus reparte o pão e o vinho na sua última ceia, e depois vê sair o apóstolo que vai vender sua vida. À meia-noite, Jesus e seus apóstolos estão num pequeno bosque de oliveira chamado Getsemane. Jesus reza enquanto os apóstolos dormem. Ele sua sangue, o que significa que está sofrendo uma grande tensão emocional. No escuro, guiados por Judas, os homens de Pôncio Pilatos prendem Jesus, que desaconselha qualquer reação. Seus amigos fogem, e até Pedro, que jurou dar sua vida por ele, nega 3 vezes ter qualquer relação com Jesus antes que o galo cante anunciando amanhã. A manhã de sexta-feira será a última para Jesus. Interrogado por Caifás durante a noite no Sinédrio, a Corte Suprema, o prisioneiro é levado pela manhã para o julgamento na Fortaleza Antônia. Ele é conduzido por caminhos pouco frequentados para não despertar a atenção. A maioria ainda não sabe da sua prisão. Mesmo assim, muita gente segue Jesus. Uma multidão preparada para desempenhar um papel. Gente paga por Caifás. O que se diz é que a multidão está ensaiada e que o interrogatório também foi estudado. Pilatos ouve Caifás e seu grupo formularem 3 acusações. Jesus, dizem eles, perverteu o povo, incentivou a não pagar os impostos romanos e afirmou ser seu rei e filho de Deus. Pilatos não se importa com as acusações religiosas. Pela primeira vez, Pilatos vê o homem de quem ele tanto ouvia falar. É um rival frágil. Pilatos pergunta: És o rei dos judeus? E Jesus respondeu: Tu o disseste. Sobre as acusações, Jesus fica em silêncio e se condena como estava planejado. Pilatos é cauteloso, sabe que a crueldade pode provocar uma explosão do povo. Mas os que estão ali foram ensaiados. Ele quer matar o rabino e ainda por cima ficar bem com o povo de Jerusalém. Como parte dos costumes da Páscoa, ele oferece soltar um prisioneiro, Jesus ou Barrabás. A multidão
multidão grita: Barrabás. Quando Pilatos pergunta o que fazer com o outro, a multidão ensaiada grita: Crucificai-o! Barrabás é solto. Tendo transferido a culpa pela condenação, Pilatos lava as mãos e ordena que Jesus seja flagelado e crucificado. Por que crucificado? Porque é uma pena degradante, reservada aos escravos e aos piores criminosos. Morrendo na cruz, a imagem do Filho de Deus seria comprometida e até os seus milagres seriam logo esquecidos. Jesus é flagelado também para que o povo saiba que ele é humano. O chicote machuca e Jesus grita como qualquer outro flagelado. Exausto, destroçado pela dor, Jesus ainda é obrigado a carregar a patíbulum, a barra na qual será pregado e que depois será fixada no alto de um poste no local da crucificação. Dois ladrões também vão ser executados com ele. Falta 1 hora para o meio-dia. O caminho até o Gólgota é longo e íngreme. O costume exige a procissão do condenado para servir de exemplo. À frente de cada prisioneiro vai um aviso mostrando seu nome e o crime pelo qual ele deve morrer. O de Jesus informa que ele é Jesus Nazareno, rei dos judeus. Foi ditado por Pilatos. Mas, como Jerusalém está festejando a Páscoa, poucos seguidores sabem que o Senhor vai morrer.